Um pouquinho, tá? Esquece a coisa antiga. Eu faço coisa nova no deserto. Eis que porei um caminho no deserto. Até no deserto você tem estrada para passar, meu irmão. E eu costumo dizer que eu passo o deserto descabando, sabe? Cadê Isaac? Tô começando. Cadê o celular de vocês? Meu. Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início à nossa live hoje. Uma live com o tema testemunho. Eu vou dar um tempinho para vocês convidarem as pessoas, tá? Para estar conosco aqui. Então convidem as pessoas. Enquanto o pessoal tá chegando. Isaac, Rafa, Cleison já tá aí. Gi. Eu vou estar orando, tá? Essa live, ela marca algo com relação aos jovens e os adolescentes do Ministério Koinonia. A partir da semana que vem, eles vão estar fazendo aqui, postando vídeos com uma palavra para todos os jovens, para todo mundo que estiver aqui nas páginas da igreja, né? Eu vou estar compartilhando também na minha página. E vocês também vão estar conhecendo um pouquinho da história deles, das experiências deles com Deus. Eu vou estar orando agora e logo em seguida o meu filho Cleison estará aqui comigo, né? Para contar um pouquinho do testemunho dele, do que Deus tem feito com ele nesse período que estamos caminhando juntos. Amém? Feche teus olhos aí onde você está. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, na Tua presença nessa tarde. Pai, por um propósito, Senhor, um propósito para que o Seu nome seja glorificado, seja exaltado através das nossas vidas. Pai, eu apresento diante de Ti a vida da Rafaela, a vida do Isaac, a vida da Gisele, a vida do Cleison, Pai, que serão instrumentos do Senhor nessa jornada, através das redes sociais. Que o Senhor possa usá-los intensamente, Senhor, para falar do Teu amor, para falar da Tua bondade, para falar da Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar corações através da vida deles. Nós clamamos agora, Senhor, por esse testemunho, que esse testemunho venha impactar vidas, venha transformar vidas, venha edificar vidas, que através daquilo que o Senhor tem feito na vida do Teu filho, Senhor, outras vidas, Senhor, outras vidas se acheguem a Ti, outras pessoas sejam alcançadas por Ti. Em nome de Jesus, que a Tua bênção venha se estender, Senhor, diante dessa geração, Pai. Em nome de Jesus, porque eles fazem parte dessa geração, que eles sejam como flecha nas Tuas mãos, Senhor. Que nesse tempo tão difícil, Senhor, eles sejam, Pai, os Teus instrumentos, que venham tocar onde nós não podemos tocar, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que eles sejam, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, como uma caneta, como uma luva que o Senhor usa, uma luva que o Senhor veste,
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor veste, mas que seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para edificar outras vidas. Usa eles com amor, com sabedoria, dentro de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado eles. Sabemos que eles estão numa jornada com a leitura da palavra todos os dias. Eles estão todos os dias se dedicando o seu tempo para aprender mais de Ti. Tudo que eles têm aprendido, Senhor, que não fique retido na vida deles, mas que venha transbordar em outros corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vou estar chamando o Cleison aqui. Chamando aí, viu, Cleison? Oh, chegou meu filho cacheado. Cheguei. Filho cacheado, né? É, né? Shalom, É o jeito que tá dando. Shalom, shalom. Bem-vindo, né? Vamos dar Obrigado. início aqui, nesse processo aqui, né? Uma nova oportunidade em Deus de fazer algo diferente e de trazer o conhecimento também, porque às vezes as pessoas olham pra gente, mas não sabem o que está acontecendo na nossa vida, não sabem como Deus tem trabalhado em nossa casa, na nossa família, em nós mesmos, né? E nós já estamos caminhando aí um tempinho juntos. E por isso, assim, Deus ministrou muito ao meu coração para estar trazendo esse momento. Porque às vezes as pessoas olham e não entendem. Não sabem o que se passa. E aí você fica à vontade, tá? Deixa Deus te usar, né? Deixa fluir. Antes de você começar a falar, eu gostaria de falar que Cleison foi aquele que fugiu para não estar conosco. Verdade, verdade. Foi aquele que olhava assim e dizia, não vou entrar aí não quero meia, vou ficar na minha. Ficou se esquivando. Mas quando Deus tem um propósito, não é de acordo com aquilo que a gente pode ver. É de acordo com aquilo que Ele já enxerga em nós, na nossa vida. Porque Ele vê muito mais além, né? Ele já vê lá na frente. Verdade. Amém? Amém, Fica à verdade. Amém. Shalom a todos. Um abraço a todos que estão aí agora. Um abraço a todos que vão ver depois. O que a pastora falou foi algo bem engraçado e interessante, né? Que realmente eu não queria meia mesmo, porque eu tinha vindo já de uma experiência bem complicada, né? Já tinha passado por algumas situações chatas em relação à fé e tal. E eu lembro que eu até conversando com um amigo meu, que eu até falava assim, não, daqui a uma semana a gente vai num lugar, e tal, domingo vai abrir uma igreja, a gente vai lá, e a gente nunca ia. Não, a gente vai em tal lugar que é longe, ninguém conhece, não sei o que, fazendo aquele processo, né, para poder ir. Só que aí Deus, o jeito dele de fazer as coisas, né, então ele me levou ao lugar certo. Quando a senhora falou sobre essa questão, né, da live e tal, eu passei a semana pensando, né? O que eu vou fazer? Sempre é assim, né? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? E agora? Antes de começar, gente, caso tenha algum barulho externo, porque tá tendo 2 obras, uma de cada lado da minha casa, né? Ainda bem que o povo tá conseguindo construir, né? Graças a Deus. Que bom que continue construindo, mas caso aconteça, é por esse problema. Então é isso, eu fiquei nessa, né? Agora, o que eu faço? O que eu falo e tal? E eu queria contar algo bem rápido para que eu possa falar aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Quando se fala de Cleison, existem algumas etapas desse cara, né? É a parte da infância, a parte da adolescência e a vida adulta. Eu me divido mais ou menos assim. Eu sempre fui uma pessoa que teve tudo, né? Tinha pai, né? Não tenho ainda, graças a Deus. Meu pai, minha mãe, uma família bem estruturada, tinha carinho, tinha tudo. Eu sempre tive tudo. Foi durante muitos anos. Chega um certo ponto da minha vida, que é até o da adolescência. Travou. Oi. Voltou? Aí. Um certo ponto. Uma travadinha. Tá travando? Voltou agora. Voltou? Amém. Amém. Chegou um certo ponto, que eu acho que é o ponto que todo mundo passa, que é a questão da adolescência. Né? Que
é a pior fase da vida. Muitos que estão nos assistindo aqui tá nessa fase, está adentrando. E eu quero dar um conselho para vocês. Vai passar. Pode ter certeza, vai passar. Todos esses pensamentos que estão na cabeça de vocês, vai passar. Pode ficar tranquilo. Não é que os adultos não vão te entender. A gente entende. Porque o adolescente ele tem muito essa cabeça. Ninguém me entende. Só eu que sei e ninguém me entende. Eu falo isso por experiência própria. E chegou num ponto da minha vida que eu cheguei numa encruzilhada, digamos assim. Por passar por vários problemas familiares, problemas pessoais, problemas em várias áreas, emocionais, afetivas e afins. Foi passando o tempo, e eu cheguei num ponto que eu não tinha mais para onde ir, né? Eu cheguei num ponto que eu falei, ou eu vou, ou eu vou. E foi quando eu conheci Jesus pela primeira vez. E pra Amém. Eu não sabia que ele existia, vou ser bem sincero, eu não sabia. A gente, assim, sabia porque a gente sempre ouviu falar de Deus, mas conhecê-lo eu não conhecia. É um ponto bem importante, você conhecer a Jesus, você saber quem ele é. Você ouvir falar dele é uma coisa, você conhecer ele é outra. Tem até uma passagem na Bíblia que se diz assim, né? Uhum. Eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço. Eu falava isso, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, hoje eu te conheço por andar contigo, né? Exatamente. Eu cheguei nessa encruzilhada da minha vida. Se eu não me engano, eu tinha 20 anos, mais ou menos, já passado um pouco da adolescência. E eu cheguei nesse ponto. Eu falei, não, eu preciso resolver. Eu preciso ter algo para encher aquilo que está faltando. Porque durante a minha adolescência, teve muita coisa que me machucou muito, né? Questões familiares, várias questões me machucaram muito. Questões emocionais, né? Sim. Questões emocionais. Sim. Eu acho que a minha principal causa de problema sempre foi emocional, né? Porque eu canso de dizer que eu tinha tudo e acabei ficando sem nada. Me tiraram tudo que eu tinha. Eu sempre usei muito essa frase. Hoje eu já não uso mais porque não tem como me tirar meu tudo, que meu tudo é Jesus, então não tem como tirar. Mas na época eu usava muito isso. Me tiraram tudo, porque realmente me tiraram mesmo. Na época tiraram. E eu passei por isso, uma fase muito difícil. Eu até converso com o Rafa, com o Michele, com Gisele, que enfim, né, a gente sempre conversou muito, que muitas das experiências que eles têm, eu não tive, que é essa questão de amizade, essa questão de amizade com o professor, essa questão de coisas bobas até, bestas, tipo amizade assim, relacionamentos assim, que eu nunca tive. Porque quando eu cheguei nessa fase, eu só sabia sentir uma coisa. Eu só tinha um sentimento no meu coração. E agora que a gente vai começar. Eu só senti ódio dentro do meu coração. E para quem tem dúvida do que é o ódio ele é um sentimento mais autodestrutivo que existe. Se você, na sua cabeça que você odeia alguém, você tem que se perguntar: a vida dessa pessoa sendo tirada da terra vai me fazer feliz? Se a resposta é sim, você está nesse caminho, porque eu passei por essa fase. E foi uma pessoa que eu não deveria sentir isso por ninguém, muito menos por essa pessoa. Mas a circunstância te levou a isso, né? Porque você... Oi? A circunstância te levou a isso, né? Sim. Te levou a isso, porque como você não conhecia Deus e o que estava dentro de você era tudo aquilo que você recebia, né? Então acabou te levando a esse nível, a esse estágio, né? Isso, exatamente. Como a gente sempre fala, né? Você dá o que você tem. E naquele ponto, eu só tinha isso para dar. E é engraçado, né? Quem me conhece, vocês me conhecem há mais tempo, o pessoal que mora comigo, minha família, Cauã, meu irmão, ele até diz assim, você devia escrever um livro. E eu falo, realmente, quem sabe um dia, né? Porque, assim, são muitas fases. E eu não sei por que eu resolvi começar por aqui, mas, assim, o ódio é um momento muito ruim, ele é o pior de todos. E, por favor, não deixem que esses sentimentos
entre no coração de vocês. Sabe? É um caminho, em muitos casos, sem volta. Eu conheci pessoas que não estão mais aqui porque tinham esse sentimento, tinha ódio contra a sua própria vida e acabou tirando ela. Eu já perdi amigos por causa disso, eu já perdi pessoas conhecidas e amadas na minha vida por causa disso. Então, assim, se você tem qualquer problema com alguém, seja sua mãe, seu pai, seu pastor, seu amigo, conversa com ele, ó, você me machucou, você me fez mal, eu tô mal com você. Porque é de um você me machucou, que viram você me fez mal, eu tô chateado, eu tô triste, e vai embolando. Sentimentos ruins vão se embolando dentro da nossa cabeça. E isso é um defeito, algo muito errado, que a gente não pode deixar acontecer. E agora, né, falando um pouco mais sobre o meu testemunho, eu comecei dando essa introdução para a gente poder entender que até hoje tem coisas que eu não entendo, né, que Deus fez e faz comigo, que até hoje eu não entendo. Porque, assim, essa questão foram 7 anos da minha vida. 6 a 7 anos que eu passei por isso, dos 13 aos 20. Imagina você ficar remoendo esse sentimento durante 6, 7 anos da sua vida. Foram anos que ficaram parados, foram anos que eu joguei fora. Foram anos que simplesmente ficaram perdidos. E muitas vezes você se engana, né? Você acha, não passou, já não sinto mais, mas aí quando mexe na ferida, volta tudo de novo, como um turbilhão, né? Parecendo que aquilo só estava ali escondido, só estava ali debaixo de um monte de coisa, mas bastou tocar, pronto. Isso. Tudo de novo. Porque não teve cura, né? Isso, não... a ferida não tratada, ela é assim. Durante esses 7 anos, eu tive essas recaídas várias vezes. Eu parei e falei, não, agora eu tô bem, agora eu consigo falar, eu consigo dar um abraço, agora eu consigo. Mas aí aconteceu alguma coisa e eu me puxava pro buraco de novo. Porque, falou, é a questão da cura. Essas situações, se não forem curadas, vão durar anos, até a sua vida inteira. Eu vejo pessoas que não falam com outras, que já tem 30, 40 anos. Parentes, amigos, pais, filhos, que não se conversam porque teve um problema, porque teve algo. E nenhum dos dois fala, me desculpa, me perdoa, você me machucou. Mais uma vez, fala, não deixa nada dentro do seu coração, só fala, sabe? Fala a verdade, doeu, machucou. Porque só assim você vai encontrar a cura. Aconteceu algo aqui em casa esses dias, que, né, minha mãe, ela sofreu um pequeno acidente e se machucou, né? Mas foi algo, entre aspas, superficial, graças a Deus ela já tá bem. E ela falou algo que eu lembrei agora, que ela teve um machucado e ela começou a mexer naquilo e jogar isso e jogar aquilo. Eu, mãe, para com isso. Ela, não, eu tenho que mexer para poder fechar logo. É mais ou menos isso. Quando se tem um problema espiritual, quando se tem algo sentimental, você tem que mexer. Por mais que doa, você tem que mexer. Eu demorei 7, 8, 10 anos para mexer. E me arrependo, porque, né, eu não conhecia Jesus, então eu não sabia nem como mexer. Agora, quem já conhece, ou quem está começando a conhecê-lo, mexa e deixa que ele mexa, sabe? O principal disso é não deixar acumular, não deixar ficar anos, porque aquilo, quanto mais você vai deixando, vai ficando pior. É isso mesmo. Tornando... Eu até postei, né, no meu Instagram, um pedaço de um vídeo, não sei se você viu, da pastora Sara Shiva, né? E ela falava sobre isso. Ela dizia assim que ela ouviu um pastor, né, o pastor Koch, falando que a ferida, né, a ferida na alma é como um cavalo, né? E ele está com aquela ferida, aquele arrombo enorme. E ali, aquela ferida é como se as moscas que ficam ali em cima da ferida, é como se fossem os demônios, entendeu? E aí ela disse, os demônios amam feridas na alma. Eles se aproveitam disso, eles se apropriam disso, né? Quando alguém tem uma ferida na alma, ali é como se fosse o lugar de deleite dos demônios, entendeu? Claro. Eles se alimentam do sofrimento da pessoa, eles se alimentam da dor da pessoa. A Gisele está falando aí, é isso mesmo. E é por aí. Então, o que acontece? Quando uma ferida não é tratada, né? Quando uma ferida não é curada, então as moscas elas ficam ali, em cima, o tempo todo. Porque para que elas saiam, tem que limpar,
tem que tratar, tem que fechar para que elas não tenham acesso aos demônios. Se a pessoa está com uma ferida na alma e não tem cura nessa ferida, ela não foi curada, eles vão se apropriar disso. Essa é a brecha que eles precisam. Exatamente. É bem isso mesmo. É bem isso daí. Tudo que o inimigo precisa é de uma única brecha, um único espaço. Ele precisa de um pequeno terreno, né? Sim. Ele precisa de um pequeno espaço. E, infelizmente, eu vou falar nós, no modo geral, nós não damos um pequeno espaço. Nós damos um país, um planeta de espaço para ele poder trabalhar. Às vezes por falta de informação, às vezes por falta de conhecimento de Jesus, ou às vezes até por vontade própria também, né? Tem muita gente que dá espaço porque quer, não é? Exatamente. Exatamente. Também... Opa, chega aí. Falar algo muito interessante, né? Shalom. Deu uma travadinha Minha mãe, ela aí, falou algo voltou. muito interessante que... Oi? Alô? Voltou? Oi? Travou aí, Cleison. Aqui a senhora também travou. Aí, voltou. Voltou. Amém. A gente sabe, né, como funciona a internet Brasil. Não tem jeito. Aí, alô? Voltou. Pronto, agora... E agora ela travando para mim. Aí, pronto. Fala que você estava falando que eu não entendi, não. É internet Brasil, mas amém. Como a gente estava falando, né, essa questão de dar espaço. Muita gente coloca a culpa dos seus erros, culpa até o inimigo pelos seus próprios erros e suas próprias falhas. Eu acho que já é um clichê, né, culpar o inimigo pelos seus próprios erros. Como minha mãe diz, alguém tem que ser o culpado, né? Mas muitas vezes a pessoa mesmo abre a própria brecha, como eu já falei, seja por falta de conhecimento, por N motivos. E ele achando esse espaço, ele vai tomar. E hoje... Caiu de novo aí? Pessoas para estarem aqui. Aí, voltou. Agora voltou. Voltou? É porque minha internet, eu não sei o que foi que aconteceu. Ela Convide passou o dia outras inteiro pessoas boa. para Agora... estar aqui conosco. Oi? É a batalha mesmo, eu já assisti daqui. Que é forte. Ela passou o forte dia que Deus inteiro tem pra boa e fazer. resolveu ficar ruim. Mas enfim, amém, né? Vamos lá. É assim mesmo. Vamos. Aí, Em nome de vamos ver. Jesus. Vai dar tudo certo, né? Posso continuar? Ok? Pronto. Aparentemente está tudo bem, né? Convidem pessoas no seu Insta para estar aqui conosco. Tá todo. Voltei. Como tá para vocês aí, gente? Ah, voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Pronto. Pronto, assim, voltamos. Mas é isso mesmo, tá tudo certo. Bom, era isso que nem eu falei, né? Sobre a questão de espaços. Eu vou contar agora algo que foi algo muito, muito forte na minha vida e algo que faz parte da minha história também. E foi uma experiência que, já estamos falando de testemunho, foi uma experiência que eu tive muito forte e mudou muito. Foi no primeiro encontro que eu passei. Primeiro? Foi no primeiro encontro que eu passei. Ainda tá travando o seu. Tá? Oi.
Pronto. Ele saiu. Eu vou chamar novamente, tá, gente? Porque acho que a conexão dele lá. Enquanto isso, vocês convidem pessoas no seu Insta, né, para que possa estar aqui conosco. Eu vou estar chamando ele novamente, tá bom? Deixa só ele voltar aqui. Deixa só ele voltar aqui. Vamos lá. Esperar só mais um pouquinho aí, que é a internet dele. A gente sabe que é uma batalha, né? Porque é um testemunho de cura, um testemunho de transformação, né? E a gente sabe que a gente está numa guerra mesmo espiritual, tá? Eu vou esperar ele entrar aqui novamente para que possamos dar continuidade. Mas é como eu estava falando, né? A ferida na alma é algo profundo. A ferida na alma é onde o inimigo realmente se apodera. Eu me lembro que eu vivi uma situação assim, né? Eu vivi uma situação de ferida na alma, onde essa ferida foi a oportunidade. E o inimigo entrou por essa brecha. Amém? Ele voltou. Vou chamar aqui novamente, tá? Então o inimigo entrou por essa brecha e eu passei por uma situação muito delicada. Outro momento eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Mas acredito que essa batalha toda é porque Deus tem algo forte também para estar falando conosco aqui. Já tô chamando aí, viu? Oi, alô? Chegando. E aí? Amém. Aí, Pronto, chegou. eu tive que encostar no modem aqui, eu tô quase deitado em cima dele para ver se ajuda. Eu perguntei se não era também o movimento do celular, que às vezes acontece isso. Eu vou tentar ficar numa posição diferente aqui. Acho que agora vai. Amém. Pronto, estou fazendo todo um malabarismo aqui, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos. Tive que colar no modem aqui para dar certo, mas enfim. Eu estava falando, né, sobre a questão, já que estamos falando sobre testemunho, vamos falar sobre uma experiência, né? Algo que foi um divisor de águas para mim, algo que mexeu muito com a minha estrutura, né? Foi algo que foi no meu primeiro encontro, foi algo assim, uma experiência muito forte em todas. Foi nessa hora que eu entendi que as feridas tinham que deixar a ferida sem mexer, né? E aí eu entendi nesse dia que era para mexer, que foi algo assim, foi mais ou menos dizendo assim, se eu tinha um problema com alguém, com alguma coisa, que eu tinha que pedir perdão para essa pessoa. Eu não vou contar em muitos detalhes tudo, né? Até porque faz parte do encontro, né? Mas assim, no geral era mais ou menos. Tá cortando? Tá cortando ainda um pouco quando você fala, mas eu tô entendendo. Você não vai entrar em detalhes, mas no encontro foi algo profundo, né? Foi isso que você falou, que você entendeu que tinha algo que precisava ser liberado, né? Isso, bem, exatamente. E aí foi nessa questão que eu falou, né? Foi o ministrante ministrou a palavra e ele perguntou se tinha isso para acontecer. Ministrar. E eu tinha muitas coisas para resolver. E aí eu cheguei e eu fui a uma pessoa, né, um irmão nosso, para descarregar a pessoa. Parecia que eu estava falando da pessoa que me machucou realmente. E foi nesse dia que eu tinha que mexer, sabe? Eu entendi que as feridas ficar sem mexer. Porque foi a partir do dia que eu mexi nessas feridas, que eu liberei perdão e que eu recebi perdão, por incrível que pareça, mesmo não sendo a pessoa, mas sendo alguém representando, se abriu muito da minha vida espiritual naquele momento. E aí um outro tópico que eu queria falar. Quando você tem muitas feridas, sua vida tá travando ainda. Quando você fala, tá travando bastante. Vê aí a posição. Tá travando.
Rapaz, ela tava o tempo todo bom. E aí, melhorou? Tá Tá dando pra me travando, ouvir agora? mas eu encontro com Deus, né? E, Profundo, foi muito ministrada a cura no encontro. Parecia que eu estava num hospital mesmo. E Deus começou a tirar do meu coração de uma forma tão profunda que eu sentia dor. Eu sentia dor. É como se eu estivesse no hospital ali e o médico estivesse entrando ali, colocando as mãos no meu coração e arrancando todo o mal pela raiz. Eu gritava, eu chorava. No meu processo de cura foi muito dolorido, mas também foi muito edificante. Porque depois disso, né, aquela situação foi resolvida. E eu nunca mais fui a mesma. Pode continuar, filho. Voltou, viu? pronto, amém. E é mais ou menos isso. E foi algo que eu entendi, que isso também, essas feridas atrapalhavam a minha vida espiritual. Por quê? Porque eu caía numa questão chamada hipocrisia. Porque eu falava sobre Sim. perdão, eu falava sobre amor, e tinha coisas dentro do meu coração que precisava ser liberado, precisava de amor para ser liberado e de perdão para ser liberado. E aí eu via que as coisas não fluíam. Foi tanto que depois do encontro, comecei a ter experiências com Deus, logo um tempo depois teve o batismo com o Espírito Santo. Enfim, depois que Sim. isso foi tirado, depois que tiraram essa pedra de dentro de mim, depois que o próprio Deus foi lá e operou o milagre em mim, foi que eu comecei a ver que a vida com Deus era algo diferente do que eu achava que era. Muito mais, E detalhe, muito um mais Cleiton que profundo. não chorava, né? Um Cleiton que É, não chorava. Se derramou que nem uma exatamente. criança. Naquele dia eu chorei muito. As pessoas me davam um bom dia e eu estava chorando. Você disse Eu que falo, né? chorou, que você não chorou a vida toda, né? Você Exatamente. falou Naquele dia eu chorei besteira. bastante. É, Porque a questão do choro, né, para a gente poder entender um pouquinho, porque durante o processo que eu falei antes, eu, eu perdi a vontade, digamos assim, de chorar. Porque, assim, para mim, o choro, demonstrar sentimentos era uma fraqueza. E eu não podia sim. ser fraco, eu não podia ser frágil. Porque tinham pessoas que estavam do meu lado que já estavam fragilizadas. E eu tinha que ser essa referência. Olha a cabeça de uma criança que não era referência nem para ele, mas queria ser para os outros. E E no assim, choro saiu tudo que estava dentro, né? No choro, verdade, verdade. tudo E que estava aí, sufocado. exatamente, que nem Gisele Só quem falou, é, hoje não chora, chora sim. Na presença de Deus, chora. e aí Não tem quem foi. resista. Tipo assim, eu tinha esse mesmo pensamento aí, né? Do homem não chora, porque tinha que ser o cara. E nesse dia, realmente foi como a senhora falou, na presença dele, quando ele chega com toda a sua glória, não tem como. Isso é um conselho que eu dou até para os meninos, né? Para os homens. Deixa fluir, cara. Não fica travando, porque o homem ele tem muito disso. Ah, não, eu tenho que permanecer aqui, eu vou me segurar. Não segura, cara. Deixa fluir, porque realmente quem tiver na mesma. Encontro com Deus lá em Brasília, nós ficávamos em duas chácaras. As mulheres em uma chácara e os homens em outra. Era separado porque tem questões da mulher que precisa ser tratada e tem questões dos homens, né? Então lá funcionava assim. E aí nós falávamos o seguinte: homem não chora, homem urra, porque eles gritavam na chácara: Deus tem misericórdia de mim! Ah! Então era aquele grito que a gente dizia: os homens não choram, os homens urram. Entendeu? É, Porque é muita coisa que fica presa, porque desde a infância, da adolescência é criado nesse conceito: ah, homem não pode chorar, engole o choro, sim, fica sério, não sei o quê. E quando Deus age, quando o poder de Deus se manifesta, isso tudo é quebrado, né? Porque não tem como você estar diante dele e não abrir o seu coração, não se rasgar diante dele. exatamente. Quem já se encontrou com ele sabe. Quem já se encontrou com ele sabe que não tem como. E Exatamente. um ponto também que a senhora falou muito interessante. O homem, ele é criado nessa não é masculinidade tóxica, que isso não é, mas tipo assim, é criado nesse perfil. E o choro, o emocional, o emotivo, ele não demonstra que você é uma pessoa frágil, demonstra que você é um ser humano.
Demonstra que você tem sentimentos. E foi algo também que foi me tirado na época também. Tipo, a questão de se sentir um ser humano. Porque eu vi o povo chorando, eu vi o povo rindo, eu vi o povo vivendo e eu não fazia nada. Falei, peraí, eu virei um robô no meio do caminho? Vivia no fantástico mundo de Cleison, né? No seu mundo fechado, né? Hoje eu via que não era, hoje eu vejo que não era tão fantástico assim. Sim, Mas mas naquele momento você achava que era, né? eu estava no paraíso. Fora as conversas com videogame, enfim, isso aí vem para a parte 2 da história. Sim. Não ri não. O meu irmão tá rindo. É os enganos, né? Porque o inimigo trabalha assim, né? O inimigo trabalha dessa forma. Ele faz você sentir que você tá no máximo. É que nem com o pecado. A pessoa tá no meio do lixo, no meio da podridão, e tá se achando a pessoa, a poderosa, o poderoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando, na verdade, está sujo, está podre e não consegue enxergar porque o inimigo faz com que ele se iluda, né? Ele seja iludido, ele seja enganado. Exatamente. A gente vê, né? Dando um parêntese bem rápido, a gente vê essa questão das pessoas na vida que tem. Peraí, quem tá do seu lado aí é Cauã, é? Ele tá rindo porque eu falei que eu conversava com os videogames. Um abraço pra ele, viu? Deus abençoe. Tá vendo? Amém. E com a amiga imaginária também, que eu tinha um ano. E pra sua mãe também. Ó. Pra sua mãe também. Chama, viu? Enfim. E aí, a gente vê, né? Continue. Deixa Deus usar. Amém. A gente vê como a sociedade se encontra hoje, as pessoas, elas sabem que dentro de si está errado. Dentro do seu coração, você sabe que você está errado. Você sabe que você está no lixo. Você sabe disso tudo. Só que, como a senhora falou, o inimigo ele é tão que no momento que você está tendo um prazer momentâneo, ele faz te acreditar que ali é o céu. Mas você, quando chega em casa e põe sua cabeça no travesseiro, você sabe. Não sei por que eu estou citando isso, mas quando você chega em casa, você sabe. Quando você passa as festas, quando passa as noites que você tem com outras pessoas, graças a Deus eu nunca passei por isso, mas tem pessoas que passam. Quando passa as noites de você se relacionar com alguém só por um momento, quando você bebe, quando você se droga, quando você faz tudo que o mundo quer que você faça, mas você chega em casa, você sente o vazio, você sente o peso. Olha como Deus certifica as coisas, né? Eu falei sobre isso nessa madrugada. Ó, que coisa. Eu tava na live, né, que eu te falei no TikTok, e eu fiquei de 6 horas da tarde até 2h30 da manhã, né? 2 horas da manhã na live. E nessa live eu falei muito sobre isso, sobre o vazio, né? Que as pessoas têm esse vazio e tentam se preencher de diversas formas, mas nada vai preencher esse vazio. Só o Senhor tem o poder de preencher, né? O vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode chegar lá e... Exatamente. Tem um cara, eu não vou me atrever a dizer o nome dele, porque ele é russo, eu não sei falar nem português direito, mas ele diz assim que todo homem, ser humano, enfim, tem um vazio existencial, que só pode ser preenchido pelo seu Criador. Então, quantas pessoas estão nessa vida assim, é porque procuram se encher desse vazio, mas nunca vai encher. É uma história bem rápida. Um livro, Uma Vida com Propósito, né? Fala sobre isso também. Uma história bem rápida sobre a minha vida, já que a gente está contando um pouquinho dessas experiências. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 18 anos, quando eu comecei a trabalhar fichado, né? Eu já trabalhava antes. Meu pai sempre trabalhou em construção civil, ele ia fazer alguma coisa, eu ia com ele. Quando eu comecei a trabalhar certo mesmo, eu fui num ambiente, quem já trabalhou em construção civil sabe, é um ambiente muito masculinamente tóxico, digamos assim. O pessoal fala sobre baixaria, mulherada, bebida e afins. É um ambiente... Um monte de homem junto numa obra, né? Um monte de homem junto numa obra, só com homem perto um do outro. Infelizmente, só vai acontecer disso. Sim. E tinha 18 anos na época, né? Não sabia de nada da vida. E aí a gente sempre conversando. E o cara me contou uma história que na época eu fiquei assim... de uma história que ele estava num certo lugar com uma certa pessoa e fulano ligou e era a mulher do cara, que era a namorada de não sei quem. Foi todo um imbróglio. E aí eu comecei a pensar, eu falei, como é que a pessoa se predispõe
se coloca numa posição para fazer algo disso. Tipo, tá se envolvendo com alguém que já tem alguém, sabe? E acha certo, e acha bonito, e acha legal, sabe? Nossa sociedade... Valores divertidos, né? Isso! Nossa sociedade vive num padrão tão afundado que isso vira legal, que isso vira cult, que isso é a verdade. Gente, Sim, o não certo é. se tornou errado, né? O errado se tornou o certo, o bonito, o aplausível, né? Há uma Exato. inversão de valores muito grande mesmo. Exato. Tipo assim, eu cresci numa época, eu não sou tão velho assim, mas eu cresci, eu cresci numa época que o certo é o certo, sabe? A gente ouvia os mais velhos conversando, a gente respeitava, a gente escutava as pessoas mais velhas falar, a gente dava ok. Eu cresci numa época assim, sabe? Eu cresci numa época que o errado era errado. E hoje, como a gente trata com jovens e adolescentes, a gente vê que o mundo está diferente. Sim. A gente sabe, né, de pessoas que já passaram pela nossa vida, que tinha uns pensamentos que a gente falava assim, não é possível que a pessoa ache isso certo. Exatamente, mas aí é aquela questão. Por isso que Deus está levantando vocês. Eu creio assim, para fazer a diferença, porque a gente encontra realidades, quando a gente, como você mesmo falou, nós tivemos pessoas aqui na nossa caminhada, né? Tanto na igreja quanto no projeto. Sim. E aí a gente vê alguns históricos. Só que é como você falou no começo aí, a gente dá o que a gente tem. Então essa meninada tá dando o que receberam, entendeu? Tá refletindo o que recebeu na sua família, na sua base, né? E ontem também eu falei sobre isso na live. Olha que incrível. Porque não estava na live. Eu não estava na live, viu? Pois é, não estava na live. Tá vendo como Deus é? E estava falando sobre isso. E as pessoas têm uma mania, né? Eu estava refletindo um pouco, um vídeo que tem fluído muito no TikTok com os cristãos. E é um vídeo que fala muito assim, se não te faz bem, corta. Se não sei o que, corta. Se não sei o que lá, corta. Bloqueia, fica sem falar, não sei o que lá, isola. Então, nesses termos aí. Mas aí, o que acontece? Teve uma fase na minha vida que era assim. Entendeu? Me incomodou, tchau. Não me incomodou. Mas você vai aprendendo com o Senhor que as coisas não funcionam dessa forma. Porque já pensou se todas as vezes Jesus fosse fazer isso com a gente, porque a gente incomodou, porque a gente não obedeceu, porque a gente... Entendeu? E aí eu estava falando na live sobre isso. Você não pode mudar a essência que você tem, o que Deus entregou nas suas mãos para fazer, porque alguém não reconheceu, alguém não valorizou, alguém deixou de ser grato, né? Você não pode mudar quem você é. Porque se aquela pessoa é daquele jeito, é porque ela recebeu daquele jeito, ela aprendeu daquele jeito, ela foi ensinada daquele jeito. E aí uma coisa interessante, porque aqui a gente se conhece. No Instagram, no Facebook, a gente se conhece. São pessoas que são amigos, né? Que conhecem a nossa história de vida. Mas no TikTok são pessoas que você não conhece. Você não sabe quem está do outro lado da tela falando com você. E aí você tem um alcance de várias pessoas com vários históricos. E uma coisa que uma menina falou ontem, inclusive o nome e o sobrenome é igual ao meu, ela começou a me seguir por isso, quis conhecer minha live, por isso me abençoou dentro da minha live. Olha, né? Que legal. Ela disse algo muito interessante. Não é só conhecer a conta de alguém, o que alguém faz, mas é saber que história está por trás de tudo isso. Qual história essa pessoa carrega? O que vem no histórico dela? O que levou essa pessoa a ser assim? Às vezes as pessoas têm uma barreira com o evangelho, com a palavra de Deus, com os cristãos, porque alguém feriu essa pessoa lá atrás. Entendeu? Só que nem todo mundo vai ser igual, nem todo mundo vai agir do mesmo jeito. E às vezes aquela pessoa feriu, fez alguma coisa errada, porque deu lugar, porque o inimigo entrou, ou o inimigo usou ela, ou usou o inimigo. Acontece. Não sabe? Mas assim, isso você não pode pegar um fato e generalizar, entendeu? Você não pode... Olha aqui a realidade, né? Nós temos Gia aqui conosco, né? 5 anos. Várias pessoas passaram por nossas vidas, mas ela ficou. Entendeu? Verdade, Se verdade. ela fosse mudar por causa dos outros, ela não estaria aqui. As portas não estariam abertas. Entendeu? Com certeza. Estariam fechadas. Porque alguém lá atrás fez algo conosco.
Tá entendendo? Então a Verdade. gente não pode mudar que a gente é por causa de alguém. E aí eu pergunto, Jesus te cortaria, te bloquearia, Jesus te anularia por causa de... Então por que que você faz isso com o outro? Não é amar o próximo como assim mesmo? Entendeu? É verdade, é verdade. Eu fico imaginando, né? Jesus lá com seu iPhone, seu Samsung A bloqueando uma pessoa, galera, você né? vai orar tá bloqueado. Hoje não, daqui a 30 dias se der certo. É, se der certo. Exatamente. Isso, Continua. isso acontece muito, porque eu estava até falando com o Rafa um dia desses, que se perdeu a empatia. Hoje em Sim. dia, essa frase, essa palavra ficou jogada. O que é empatia? É você se colocar no lugar da pessoa, usar os E sapatos da pessoa, sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Quando a gente se depara com alguém que tem um problema, você tem duas soluções. Ou você vira as costas e deixa morrer, ou você tenta ajudar. exatamente. É por aí. E quando a senhora falou de não saber como é, muitas pessoas veem feridas por coisas, por terceiros, por situações, por N coisas, sabe? Olha como Muita gente, ele ficou bloqueado com a gente quando chegou. sim, sim, vocês nunca me fizeram nada, mas pelo histórico que já tinha passado, você se bloqueia. É igual a pessoa que namora com alguém e é passada para trás. Acha que o próximo ou a próxima vai fazer a mesma coisa. Pode até fazer, mas se vier de Deus, não vai fazer, porque vai ser algo correto, né? Então, assim, se fazem muito pela sua própria vontade e esquecem de perguntar quem realmente tem que ser perguntado. Esquecem de Deus nos momentos. Só porque achou bonitinho, achou bonitinha, ou achou isso, achou aquilo, e aí vai fazer. E não é bem por aí que funciona. Eu falei disso porque eu passei uma situação dessa. Né, já que a gente está sempre indo e voltando, isso está muito legal. E esse paralelo aí do Cleison antes, né, do processo do Cleison e o Cleison hoje, né, que existe esse paralelo. Existe essa E questão também das barreiras, do confronto, do não aceitar ser confrontado, não aceitar, né, quando a palavra vinha, quando a situação vinha de frente, os nossos conflitos relacionados aí, só os né? nossos da live inteira. E, e é bem por aí. Falando nesse assunto, bem rapidamente, foi porque passei por uma situação dessa. Logo quando eu comecei a minha vida cristã, teve uma pessoa que não era de Deus na minha vida. E eu achava ela muito bonita e queria ter um relacionamento, conhecê-la. Só que Deus me mostrou que não era bem por aí. Né? Eu já contei essa história, ela é muito comprida, não vou contar aqui. Mas Uhum. Deus me deu a opção. Ou você esquece isso, segue seu caminho, ou você volta para onde você estava. E eu falei, eu estava não era legal. Eu lembrei de você nessa situação. Uhum. Ai, Jesus. Eu lembrei de você nessa situação que é assim, ou você larga esse seu Jesus, ou eu ou ele, entendeu? Aí os meninos que fazem os vídeos, eles falam, então, tchau, 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 né? Tipo assim, tchau, vai. Exatamente. E assim, eu não gosto de me vangloriar, nunca gostei disso. Mas assim, eu estava vindo de uma situação que eu estava emocionalmente muito abalado. E além de ser uma pessoa muito bonita, era uma pessoa que se mostrava interessada na minha vida. Então, tipo assim, casou certinho, entre muitas aspas. Só que na hora que foi pra, né, foi na hora que se foi se mostrar as cartas, Deus falou, ó, não vai que não é pra você. E eu ainda Satanás é astuto. ele é demais. Eu tinha nem um mês de convertido. Eu fiquei naquela, vou, não vou. Aí depois eu falei, e aí depois se mostrou. É mais ou menos por aí, sabe? A gente tem que ver as coisas muito com o olhar do outro hoje em dia, sabe? A gente tá num mundo tão acusador, sabe? Num mundo tão apontador. Às vezes a pessoa te vê, falando da senhora, às vezes a pessoa te vê no TikTok. Ah, pastor do TikTok. Ah, o pastor da igreja do Vox. Ah, isso, ah, aquilo. Só que, Não tem propósito, né? exatamente. Se perdeu muito nos dias de hoje a questão da empatia, sabe? Se perdeu muito essa questão. E isso também envolve na vida de muitas pessoas. Porque, como eu falei, existem pessoas feridas. Como eu estava um dia, né? Essas feridas
me impediram de ter um relacionamento aberto com vocês durante um tempo e ter um relacionamento Nós tivemos aluno do box, né, que se cortava, que tinha um processo também difícil, que chegou a vir na igreja, que chegou a fazer uma aliança. Então a gente Sim. também teve um testemunho dentro disso, né? E as pessoas não entendem o propósito. Deus tem as suas estratégias. Eu comecei no TikTok com um monte de vídeo besta, de brincadeira, de comédia, e as pessoas começaram a chegar, eu não entendia. Eu não imaginava que eu ia fazer live lá, que eu ia ministrar pessoas lá. Eu fiquei até esse horário, nessa madrugada, pessoas se aconselhando, entendeu? Claro, Então, claro. assim, Deus, ele tem seus meios, ele tem a sua forma de trabalhar. E quem está fora do propósito, muitas vezes não entende, não enxerga. Vai apontar. É algo específico, né? Você viu a minha live com a Andréia, né? Com a pastora Andréia. E na live com a... Ó, Jó aí, bem-vinda, Jó! Seja bem-vinda, meu amor, que saudade! Então, na minha live com a pastora Andréia, falava exatamente sobre isso. Deus, ele tem sua maneira de trabalhar. E, às vezes, a gente não vai se encaixar na forma que o outro quer que a gente se encaixe. Com É algo certeza. específico conosco. É algo particular conosco. Entendeu? E muita gente de outros ministérios, de outros lugares, não vão entender, porque o processo é dele, a obra é dele, a obra não é nossa. Né? Sim. Sim, com certeza, porque o agir, o mover é dele, sabe? Quem vai fazer a obra é ele. Eu me vejo hoje, né? Como a gente está fazendo esse paralelo entre antes e depois, eu me vejo hoje, eu nunca me imaginava fazendo o que eu faço hoje. Porque eu fico olhando para trás e eu olho, eu vejo como eu era, o bicho que eu era, e eu me vejo a pessoa que eu me tornei hoje, sabe? Às vezes eu falo assim aqui em casa, às vezes minha mãe fala, não, mas como assim? Você nunca fez nada de errado. Eu falei, mãe, se eu começar a contar o BO, que a senhora não sabe, a senhora vai se assustar. Né? Porque ela acha que só porque você não fez nada fora da lei, você tá... Mas o homem tem isso, né? Analisar o homem a si mesmo, não vai ver falha nenhuma, porque o homem não enxerga defeito nele mesmo, né? A não ser que a praga, né? Exatamente. Só que o principal, que era as leis do pai, eu quebrava. Sim, os princípios. Então, assim, por mais que não se tenha quebrado as leis dos homens, as leis do pai eram quebradas. Então, assim, quando eu falo disso, porque realmente era uma pessoa muito ruim. Quem me conhecia antes, ou quando eu comecei a minha caminhada, eu falo direto, vocês são guerreiros para estar comigo esse tempo todo. Porque quem viu o Cleison antes e vê hoje, é muito outro Cleison. A gente que convive no dia a dia sabe. Exatamente. É outro Cleison. Inclusive, muitas questões emocionais, psicológicas, que nós enfrentamos juntos, né? Sim. Porque o inimigo trabalha muito aqui, né? Na mente. A gente sabe disso. É uma guerra constante. Quando eu falo do psicológico, é por isso, né? O diabo, ele sopra muito na mente. E o Cleison que eu conheci, ele ouvia muito isso. Ele ouvia muito os sopros. Né? O sopro do inimigo fervia dentro dessa mente aí. E hoje, furacão. Sendo usado por Deus, liderando jovens, né, discipulando pessoas, cuidando de almas, esse Cleison trazendo uma palavra direcionada, tem edificado vidas, e a gente não vê só você falando, mas a gente vê o seu dia a dia, entendeu? Todos nós temos guerras, todos nós temos uma batalha diária, todos nós temos conflitos, sim, mas nós, como eu falei ontem também na live, nós estamos em um processo diário com Deus. Né? É um processo diário com Deus. Todos os dias tem algo nós que precisa morrer para Cristo viver. Exatamente. Exatamente. E é bem isso. Algo que a senhora falou e que eu queria comentar um pouco é sobre a questão das lideranças, né? Que a senhora falou que a gente sempre teve muito problema, logo no início tivemos mesmo. Cara, seja o que for, a pessoa que está à frente da sua vida, que Deus colocou, ele só quer o seu bem. É como seu pai, sua mãe, seus parentes, eles só vão querer o seu bem, sabe? Se tá te falando, tá às vezes tocando, é porque tá vendo e quer o seu bem. Por mais que você não goste de ouvir. Tá aí uma pessoa que realmente não gostava muito de ouvir. Eu nunca fui muito bom de ouvir. Eu aprendi a ouvir durante essa caminhada. Eu lembro que um dia você falou, você parece minha mãe falando, a senhora parece minha mãe falando. Pior que parecia mesmo.
Parecia mesmo, parecia mesmo, que minha mãe é uma pessoa muito boa, muito importante, assim, demais na minha vida. Só que ela tem um jeito um pouco, digamos assim, firme de ser, para não dizer agressivo, assim. Ela é uma pessoa muito firme nas opiniões, muito cascuda nas opiniões. Ela fala o que pensa e não mede muitas palavras. Só que hoje, graças a Deus, a gente vive super bem. Foi até bom você ter tocado nesse assunto, a gente falar um pouquinho sobre a vivência também com os pais, que é onde realmente era algo que eu queria chegar, porque assim, foi o que eu mais passei na minha vida, sabe? Foi problemas internos, problemas de família e tal. E hoje eu vejo assim que a vivência que eu tenho com os meus pais, com minha família que tá lá no interior, né? A gente tem uma vivência boa Uhum. até. Eu tive problemas de também não querer muita meia com Voltou a eles. travar. Voltou? E aí, tô aqui. Voltou? Um, dois, aqui eu. Tá travando. Aí voltou. Voltou, não Agora tá. voltou. Agora parou. Você tava andando e voltou. E agora? Pronto, Eu. pode falar. Pronto, amém. Pronto. E eu tinha, né? Eu sei que é algo que sempre tem que estar falando, porque tem muito adolescente, muito homem, muita mulher com problemas com as famílias, né? Que não falam com fulano, com beltrano e com ciclano. Mas Sim. assim, vamos parar para pensar um pouco. Será que a culpa realmente é daquela pessoa, sabe? Para analisar um pouco. Olhe para dentro de si e veja o que você fez de errado, sabe? Veja o que você tem falado, veja o que você tem pensado. Por mais que sua mãe, o seu pai, sua tia, sua avó, enfim, tenha falado alguma coisa com você, se ele te machucou, é porque a pessoa só tinha isso para te entregar no momento, como a gente já falou, sabe? Se a pessoa te magoou, é porque a pessoa só tinha isso para te entregar. Mas eu tenho certeza que um pai, uma mãe, ela não vai querer o mal de um filho nunca. Por mais que não saiba demonstrar amor e carinho, mas ama, Uhum. sabe? Não é possível que uma Sim. pessoa que dentro de si 9 meses Mas tenha. também, às vezes o pai deles trataram eles assim, ensinaram eles assim. Às vezes veio de uma linhagem familiar, né? Exatamente. Mas não quer dizer que não ama, que não se importa. É que não sabe demonstrar. Isso. Ou demonstra do jeito deles, né? Da forma deles. Tipo assim, às vezes demonstra da forma que sabe, de como foi, Ensinar. de como foi ensinado. E assim, se alguém que está vendo isso daqui, ou for ver isso daqui, tiver isso na cabeça, eu vou te pedir um favor, tira da cabeça, sabe? Por mais que você pense que não gosta, mas gosta. Pode não saber demonstrar que gosta, mas ama. Então, por favor, tira isso Sim. da cabeça, sabe? Seja lá o que for, tira da cabeça. Porque um dia, querendo ou não, você vai precisar. Ou então um dia, querendo ou não, você vai estar junto, sabe? Eu vejo assim, tantas famílias lindas juntas, tantas pessoas ali reunidas. Aí eu olhava para dentro de mim e via tanta coisa errada dentro de mim. Aí eu via algumas pessoas próximas a mim tão mal, eu falava assim: será que eu não mereço? Será que eu não mereço ter isso? Aí quando eu fui até Jesus, que ele me encontrou e ele realmente me mostrou o que era amor, o que era família, aí eu entendi. Então assim, Eu estou te ouvindo bem, tá? Mas a imagem está parada. Não estou te vendo assim, não. A imagem está rodando aí. Ouvindo, mas não estou vendo, tá? ah, espera aí, deixa eu. Será que aconteceu alguma coisa aqui que travou? Ouvindo, eu estou te ouvindo super bem. A Ah, questão está sendo mais a imagem mesmo. se a senhora, vamos continuar ou a senhora quer que eu entre e saia de novo para ver se volta a imagem? Sai e eu te chamo novamente. Pronto, daqui a pouco eu vou. Tá.